Estamos nós para a gravação de mais um podcast. É o segundo quadro do podcast Saúde e Negócio, né, amor? Isso. A gente não imaginava que você ia tomar uma promoção do jeito que tá tomando. O pessoal tá ficando muito feliz. Tivemos muito feedback do primeiro quadro. A gente entrevistou o Gabriel, que era da medicina. E hoje a gente quer falar de negócio. E para falar de negócio, a gente trouxe um casal aqui que já é amigo nosso há um certo tempo, que transformou a nossa vida também, né, amor? Sim. É um casal que serve de inspiração pra gente. A gente quer que você escute um pouquinho deles. Eles são da área da odontologia, são empresários desse ramo, tá? Tem 10 anos nessa área, 6 anos de clínica, já viajaram quase o mundo inteiro aí, né? Agora estão quase 30 países, 29. E eu queria apresentar pra vocês agora o Murilo e a Sharon. Sejam bem-vindos, nossos amigos aí. Muito obrigada, a gente tá muito feliz de estar aqui. A gente começou essa amizade assim, do nada, num elevador. Foi mesmo, um elevador. E eles também são uma inspiração pra gente. Quando falam que são inspiração, a gente fala assim, poxa, a gente sempre estuda e tudo, mas todas as vezes que a gente tem nossos encontros e nossas conversas, a gente sempre sai com insights muito legais. Então é um casal que a gente admira muito também e estamos muito felizes de estar aqui. Que legal. E é um prazer estar aqui, poder compartilhar mais um ambiente com vocês. Vocês são, né, amigos pessoais nossos, sabe da nossa luta diária, né, de tudo que a gente passa. E é um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco da nossa experiência ao longo desses 6 anos de clínica com vocês. Irado. Pessoal, pra vocês terem uma ideia, cara, a forma de pensamento deles é muito diferente da nossa, né? Eles abriram muito a nossa cabeça. Sim. E a gente vai aproveitar pra explorar isso bastante. Hoje em dia já é menos, né? Porque agora a gente tá tentando acompanhar. E a régua sobe, né? Isso é muito bom, tem a ver com a ambiência que a gente sempre fala pra vocês, né? Então, eu queria saber, cara, primeiro como vocês se conheceram, né? Porque acho que é legal também bater no empreendedorismo em casal. Legal. Muita gente fala, que Deus me livre trabalhar com meu marido, com a minha mulher. Cara, graças a Deus, mas Deus me livre. Mas eu vejo assim, que hoje em dia, a gente tem um mentor também que a gente segue, e uma das coisas que eles falam é, nada melhor do que você trabalhar com quem você ama. É muito melhor você trabalhar com um parente, com um amigo, com sua esposa, né, o marido, do que às vezes com uma pessoa desconhecida, com uma pessoa que você não tem afinidade. Então eu acho que, assim, tem o ponto negativo, claro, de você às vezes trabalhar 24 horas por dia, você carregar aquilo para a cama, para o trabalho, para todos os lugares, mas ao mesmo tempo você também tem um suporte emocional, alguém que você confia do seu lado. Acho que não tem coisa melhor, né? Eu acho que é desafiador algumas vezes, não vamos mentir. Claro, sem dúvida. Mas é muito bom também crescer junto e sonhar junto. E eu acho que vira mais um propósito na vida do casal. Então eu acho que isso se fortalece também, porque a gente acaba sendo cúmplice em tudo, né? Mas a gente briga muito. Todos os dias a gente briga por alguma coisa, por uma pequena coisa, mas no final das contas a gente depois briga a gente não, às vezes são só alinhamentos mais profundos. Entendimentos, No final do dia esquece, né? Porque acaba que quando você trabalha né, com o seu parceiro, você tá com ele literalmente 24 horas, né? Diferente com quem trabalha em profissões diferentes, que vocês se encontram em casa e tem assuntos ali depois no final da noite, por exemplo. A gente não. Não dá nem pra sentir saudade. Junto, almoça junto, que nosso horário de almoço é igual, nosso horário de lanche é igual. As tudo conversas nosso igual. são as mesmas, não tem nenhuma novidade. Não tem uma novidade, porque ela tá inserida na minha novidade. Então, às vezes, a gente fica assim, ó, eu vou chegar em casa agora, a gente não vai falar sobre trabalho. Duvido. Aí, chega em casa, tá boa noite. Mas assim, a gente acaba vivendo bastante aquele mundo. Então, tem sim, claro, os pontos negativos, mas acho que nada melhor do que ter ela ao meu lado pra poder trabalhar. Não trocaria ela por ninguém pra trabalhar ao meu lado. Que bonito. Já ganhou um pontaço. Só vindo no podcast. Já valeu a pena, gente. Aí, tá vendo? Hoje. Mas você perguntou como a gente se conheceu, foi na faculdade. A gente não era da mesma turma, né? Ele era 2 períodos acima do meu ou 3? 3 períodos acima do meu. A gente nunca tinha se visto na faculdade, nos encontramos lá e aí tudo começou. Qual cidade? Em Volta Redonda. Porque eu já estava quase no último período e ela estava no 7º. E nisso ela precisou fazer ela passou lá na clínica para fazer um procedimento e
a gente Na acabou clínica você estagiava? dentro da faculdade mesmo. Ela passou lá e tal, pra poder... Eu tinha uma contenção, né? Aquele ferrinho do aparelho, Sei. descolou. O que vai por dentro. Tá. Tá. Aí eu fui colar e Só aí... que era minha dupla. Lá a gente trabalha em dupla, nisso a pessoa que era minha dupla conhecia ela porque ele era monitor, né? Já foi monitor dela. E aí eu fazia a ficha de anamnese dos meus pacientes. No Legal. caso, eu fiz uma ficha de anamnese com ela. E nisso a gente se adicionou no Instagram e conheceu. Quantas vezes no dia você escova o dente, Sharon? Exatamente. Já foi fazendo ali já. Ok. A saúde bucal está em dia. beleza, fez. A saúde Última geral vez que está fez em limpeza. dia. Tá bom, Exatamente. toquei. E aí a gente se conheceu e desde então a gente... Lá se vai quase 11 anos, Que né? legal, cara. Não, bastante 12 tempo. anos praticamente. E foi maravilhoso. Foi a pessoa que mudou a minha vida, né? Ó, legal. E vocês desde o começo já tinham a ideia de empreender? Eu sim. Eu não... Gente, a Cherron, eu chamo ela de Cherron. Então, né? as minhas... a minha família, por exemplo, ela não tem uma veia empreendedora. A minha família ela tem o costume de ser uma família... Tipo assim, todo mundo sempre foi muito CLT. Meu pai era concursado. Então, na minha família eu não lembro de alguém que teve uma empresa, que teve algo do tipo. Então, pra mim, eu nunca tive esse desejo. Eu imaginei que eu sairia, me especializaria em alguma coisa e trabalharia para os outros, porque eu achava que, teoricamente, aquilo ali seria mais fácil pra mim, mais cômodo também. Então, realmente, a Sharon mudou sua vida. Eu sempre gostei disso, né? A minha família tem uma grande inspiração minha, que é minha tia. E ela é professora de inglês, né? E ela foi fazer um intercâmbio fora do Brasil. Então, na época dela, isso não era comum. E ela passou 1 ano morando nos Estados Unidos. E quando ela voltou, ela abriu um curso de inglês. E aí, primeiro ela dava aula no curso, e ela foi colocando outras pessoas, e ela foi crescendo. Então, eu tive muito esse exemplo dentro de casa, e era uma coisa que eu sempre gostei. Então, por exemplo, na época da faculdade, eu e uma das minhas melhores amigas criamos uma marca de touquinha, né? Uma touquinha de colocar no cabelo, virou a Melancia Toucas. Que Mandei legal. fazer. Caramba! Não sabia Essa disso, não. não sabia, não. Não! Novidade. Tinha etiqueta personalizada, comprava os panos, então a gente foi adaptando o recorte daquela touquinha. Então eu já comecei a vender na faculdade, aí começava a divulgar aquilo, aí levava, vendia para outros períodos. Começou a vender até online, teve uma época, né? Comecei a vender online também, enviar pelo correio. Então, eu sempre gostei disso, sabe? Aí depois os meus irmãos também foram pra essa área do empreendedorismo. Então, acho que eu sempre me vi assim com o meu próprio negócio, sabe? E era uma coisa que, quando eu e o Murilo a gente conversava, eu sempre falava com ele. Aí eu comecei a pesquisar, assim, eu queria muito abrir uma coisa nossa. E ele falava, poxa, eu não sei se vai dar e tudo. E aí eu ficava com aquela ideia e eu falei, não, vamos. Mas eu acho que também a coragem veio mesmo porque eu tinha ele do meu lado, assim, sabe? Legal. É o que a gente falou, sonhar junto parece que dá aquela motivação, aquela força a mais, Sim. sabe? Você não tá ali sozinho. É verdade. E nessa época eu trabalhava em São José, em Taubaté. Então eu lembro que a gente era recém-casados e eu saía de Resende na quarta-feira e voltava só na sexta-feira, umas 10 horas da noite, porque eu trabalhava em Taubaté, trabalhava em São José e voltava sexta-feira, umas 7, 8 horas para casa, né? Aí tanto que a gente comprou a nossa cachorrinha, né, que vocês conhecem, porque a Sharon ficava muito sozinha nesse tempo, porque ela saiu da casa da mãe dela, que tinha ela, a mãe, né, os irmãos por algum tempo, e ela se viu sozinha porque tinha essa rotina estressante de ter que viajar, trabalhar, e ela trabalhava aqui em Resende já, né, e aí a gente comprou a nossa cachorrinha para ser uma companheira dela nesse período. E nesse meio tempo a gente trabalhando, ela me ligou e falou assim, olha, achei um consultório que tem uma pessoa que está querendo vender, então... vamos lá ver. Falei, Sharon, não inventa moda, a gente acabou de casar, a gente acabou de, né, comprar nosso apartamento, a gente não pode ficar arriscando. Ela, não, vamos lá ver, né? E aí ele vinha numa terça-feira que ele ia chegar. Eu falei, olha, você chega às 7, eu já marquei às 8 pra gente ir lá ver. E era no shopping, né? Aí ele, cara, a gente vai ver pra quê? A gente não tem dinheiro. Eu falei, a gente vai comprar, não tem jeito, a gente vai pegar porque é uma super oportunidade. Aí ele, cara, não fica inventando moda. Eu falei, eu já marquei, não tem como desmarcar, a gente vai sim. Caramba, isso que ano? Foi em 2020, 2020, né? 2020, E era o auge da pandemia também. Então, assim, era mais uma coisa que dificultava, porque, poxa, né, você via diversas empresas, né, quebrando tudo. E graças a Deus, assim, que pra gente, na área da saúde, a gente ainda conseguiu manter ali nossos pacientes, nossos gastos, mas era você
comprar algo, empreender, não era fácil nesse momento. E aí a gente foi ver, que era no Resende Shopping, né? E era de um dentista que ele estava se aposentando, ele já era um dentista mais velho da cidade. E a família, como era na pandemia, a família dele não queria que ele atendesse mais, por ele ser do grupo de risco. E nisso ele chegou aí pra gente e falou: olha, tô vendendo, só que eu tô indo pra São José, isso era uma terça-feira, eu tô indo morar em São José numa quinta-feira. Tem umas pessoas na frente de vocês para poder comprar, mas eles estão tentando um empréstimo, tudo, e eu quero tanto para poder vender. Eu não tô reservando para ninguém. Então, se vocês falam que vocês querem, vocês podem ficar, né? Só que aí veio o maior problema. Como que a gente ia fazer isso, né? E aí, a minha mãe, né? Ela é professora, foi, né? Aposentada agora. É da Prefeitura de Barra Mansa. E aí, durante a vida, ela acabou recebendo um dinheiro da Prefeitura que ela tinha guardado. E aí, eu falei, cara, vou conversar com a minha mãe. Aí eu falei, mãe, e aí, ajuda a gente agora e a gente vai te pagar. Não é um dinheiro que a gente quer dado, mas tipo, é um empréstimo agora. Aí minha mãe sempre apoiou muita gente, né? Em tudo assim que a gente precisava, minha mãe sempre esteve lá. Então ela apoiou e deu esse passo de coragem pra gente, né? Legal. E aí o Murilo falou assim, cara, e aí, como que a gente vai pagar? A gente não tem paciente, não tem ninguém pra estar aqui. Eu sou de Barra Mansa originalmente, ele ainda é de Resende. Então ainda conhecia algumas pessoas na cidade, eu não conhecia ninguém além dele, dos amigos dele. Então foi desafiador no começo. Então assim, era muito simples o consultório, sabe? Não era nada de... Às vezes a gente olhava no Instagram, o pessoal com a clínica, super chique. O nosso era simples de tudo. Tipo, móvelzinho branco. Mercado Livre ajudou muito a gente. Nossa. Foi o primeiro que a gente conheceu? Não, a gente Eu não acho que vocês conheceu. foram depois da reforma. Vocês conheceram depois da reforma. tá? Mas ali era um móvel tudo branquinho, assim, era tudo muito simples, mas tudo bonitinho, mas muito simples. Os pisos eram os pisos bem pequenininhos, né, que incomodava. Era aquele ar-condicionado de parede que toda vez que a gente via Nossa, aquele barulhento. É o mesmo que vocês reformaram lá no Resende Shopping. mesmo. Exatamente. Ah, tá. Vocês compraram. Não, a gente comprou só o que tava dentro. Ele queria vender o estrutura. imóvel. Entendi. Ele queria vender o imóvel em si e tudo que tava dentro. Só que a gente conversou com ele e falou, cara, a gente não tem dinheiro pra comprar. A gente não tinha dinheiro nem pra comprar o que tava dentro, quanto mais o imóvel. E E aí a gente negociou, pegamos ali um aluguel pra compra do imóvel e compramos tudo que tava dentro. Só que é o que eu falo assim, a vida do empreendedor, ela tem desafios que você não espera. Então, no primeiro ano, passou, né? No final do primeiro ano que a gente estava alugando e estava tudo ali dentro, ele vendeu o imóvel. Nossa. Para um outro dentista. Um dentista que trabalhava era concursado, né? Era concursado lá na Bahia. Na Bahia, Caramba. só que tinha família aqui em Resende. Então, virou aquela coisa. E aí? Esse cara que comprou o imóvel, ele vai pedir de volta? E tudo que a gente está construindo aqui, ele vai ficar para ele? Então, assim, a gente começou a dar aquela pirada, assim, que a cabeça do empreendedor, de vez em quando, você coloca ali um triplex na cabeça que você inventa e nem existe. Total. E aí a gente ficou nessa incerteza, tentou até procurar outros lugares, sem ele nunca falar nada. Porque foi muito engraçado, ele foi uma vez no imóvel e já comprou. Só que ele nunca conversou com a gente, nunca falou assim, ó, gente, continua aí, olha, vai... Não, mas aí a gente ficou todo o resto do tempo, né, mais 4 anos do imóvel, e ele nunca pediu de volta, a gente não sabe quem é ele, nunca nem vi. E engraçado que assim, aí quando a gente chegou lá, o antigo proprietário, ele era um senhor, era muito simples, acho que ele não tinha muita noção assim, do que era moderno na época, de estética e tudo mais. Então era muito simples, era uma cadeirinha de praia, aquelas cadeirinhas de corda ainda, né, na recepção. Tinha uma mesa de baú. Na verdade era uma mesa que tinha um cofre, uma mesa de latão, assim, que era muito ferro, não era de latão. Era muito antiga a mesa, assim, e tinha uns aparelhos lá dentro. E o melhor, que esse cofre, ele era fechado, e ninguém nunca abriu. E o cara tinha, tipo, uns 10 anos. Caramba! E a gente ficou lá e não se sabe até hoje o que tinha no cofre. E aí a gente foi arrumando aos poucos. Então, assim, o Mercado Livre foi nosso melhor amigo nessa. Porque a gente também não tinha muito dinheiro nessa época, então tudo que a gente comprava no Mercado Livre, porque dava pra poder parcelar em 12 vezes. Juros. Nossos quadros da parede, os enfeites. Parceladinho, né? Parceladinho dá, né? Fala quanto que é a parcela, não fala o valor total. E os primeiros pacientes foram assim, os nossos amigos, nossos parentes. Só que tem um momento em que chega... Essa bolha, ela precisa explodir, né? Ela precisa
Porque você fica ali entre seus amigos, seus parentes, seus conhecidos. Tá, mas e depois? E quando essas pessoas terminarem o tratamento? O tratamento odontológico não é um tratamento que você precisa ir todo mês. Então você faz um tratamento ali maior que seja e depois você volta depois de 6 meses, um ano de tratamento. Então a gente ficou assim, tá, legal, a gente atendeu todo mundo que a gente conhecia. E agora, como é que eu faço para eu poder aparecer, né? Irado. E eu acho que muito desafiador também foi que a gente topou entrar nessa porque a gente tinha outros trabalhos, né? Então era uma cadeira odontológica só. Então qual era a nossa ideia? Tipo, segunda-feira eu tô lá, ele tá em outro lugar. Terça-feira ele tá e eu tô em outro lugar. Só que como eu trabalhava aqui em Resende, as outras pessoas viram eu abrir meu próprio negócio como uma ameaça. Então o que eu contava de ter dinheiro de fora, as pessoas começaram a cortar minhas agendas nas outras clínicas. Entendi. E aí um belo dia eu falei, e agora? Todo mundo cortou a agenda porque eu tinha meu negócio próprio, então eu precisava sobreviver dali. O Murilo, por estar em outras cidades, ele até conseguiu continuar. Eu conseguia com o pessoal também de Mauá, de Volta Redonda, mas as clínicas que eu já tinha aqui em Resende, todas cortaram por isso. Então assim, foi bem desafiador porque a gente falou, poxa, assumimos esse compromisso contando com a nossa renda de fora. E agora? E ao mesmo tempo a gente tem o nosso compromisso particular, porque a gente acabou de começar uma vida também, Isso né? que eu queria entrar agora. Antes da gente avançar a parte da expansão, né? Pra até onde vocês chegaram hoje. Porque duas coisas que me vieram na cabeça aqui de perguntar, como se fosse uma pessoa que estivesse assistindo. Primeiro, sobre o investimento. Hoje em dia a gente percebe que muita família tem vontade de ajudar. Né? Tipo assim, a pessoa, né? Você quer investir, sei lá, em educação física? Eu vou abrir alguma coisa com você e tal. Eu vejo esse incentivo. Então, assim, como é que é a relação de pensamento em cima disso? De ter a ajuda e a autoconfiança de, não, eu vou pegar e eu vou fazer valer, porque às vezes a pessoa pensa, poxa, eu vou pegar um investimento e vou torrar o dinheiro da minha família, e se der errado, né? Ou não, por ego não vou aceitar, né, uma ajuda inicial. Até a relação mesmo da sua mãe em relação a isso. E outra pergunta que eu queria também fazer, pra galera entender como é que tava esse contexto familiar de vocês, em que época da vida vocês estavam, em que fase, como é que tava rolando, né? Porque às vezes as pessoas acham que assim que abriu uma empresa ganhou dinheiro. Era meu sonho. Era meu sonho. Mas e aí? Então, eu acho que assim, é desafiador, né? Minha mãe nunca cobrou a gente, nunca forçou a gente a pagar, mas dentro de mim ainda tinha... Talvez, não digo que uma culpa, mas aquela vontade de pagar, sabe? Compromisso, né? É aquele compromisso de falar assim, poxa, eu preciso pagar de volta, né? Então eu não me sentia confortável, por exemplo, em gastar dinheiro comigo se eu não tivesse pago aquele compromisso ainda. Então era uma culpa que às vezes eu tinha exatamente disso. Poxa, é o dinheiro dela, não é o meu. Apesar dela nunca ter tocado no assunto, ela nunca ter cobrado e ela ter feito completamente de coração. Inclusive, mãe, a gente ser muito grata a você, viu? Mas é uma culpa que, assim, eu tinha até conseguir pagar. Só que, pra mim, igual você falou, isso aí de não dar certo. Eu acho que quando você trabalha com ética, com honestidade, com verdade e fazendo o que você realmente acredita, não tem opção de dar errado. Não tem como dar errado. Sabe? E é exatamente você investir e você não se enganar. Porque o que eu vejo muita gente fazendo é colocando a culpa no externo. Então, é culpa das pessoas que não têm dinheiro, a culpa é da minha profissão, a culpa é daquilo. E até que ponto você não tá olhando pra sua culpa, pro que você pode fazer diferente. Por quê? A gente só pode controlar as nossas próprias ações. Então, a gente só pode controlar o que a gente faz. Então, todo momento, acho que na nossa vida a nossa vida profissional, sempre que algo não vai de acordo com o nosso esperado, a gente se pergunta, tá, o que eu poderia ter feito de diferente? Legal, assumir a responsabilidade, né? Exatamente. Porque normalmente a grama do outro é sempre mais verde. Então, você tem o ser humano, ele tem a tendência de achar, por exemplo, vamos supor, não, o que tá dando dinheiro agora é a academia, é o estúdio. Porque, por exemplo, nós de fora, porque agora todo mundo quer cuidar do corpo, ninguém quer gastar o dente, não. Ou não, agora nutricionista, todo mundo quer fazer nutricionista, todo mundo quer ficar shapeado, todo mundo quer ficar... Então é sempre assim, e você esquece de olhar. E o que a gente mais conhece, no nosso caso, são dentistas frustrados. Dentistas que falam que, já foi a época que deu dinheiro, dentista não dá dinheiro mais. Só que, na verdade,
são pessoas que elas acabam ficando presas dentro daquele mundo delas, e elas não conseguem olhar as novas inovações, que o mundo mudou, e o mundo muda todos os dias. Então você tem que estar sempre antenado no que está acontecendo. Então eu vejo que toda área existe a pessoa que é bem sucedida e a pessoa que não é. E não é a profissão que vai fazer aquilo. Aquilo ali é quem você é como empreendedor e como você é como pessoa também, né? Sim. E eu acho que mais do que isso também é a gente ser viciado em reclamar, sabe? E eu vejo que as pessoas são viciadas em reclamar. Então é muito difícil você estar num círculo onde não tem gente reclamando. Então é o tempo todo a reclamação. E teve uma frase que eu li que me impactou muito. E o Murilo deve estar até cansado de ouvir ela. Que o que é o ato de reclamar? É a gente clamar novamente. Ou seja, a gente está chamando aquilo para nossa vida, sabe? E muitos dos meios onde a gente às vezes estava com um dentista, dificilmente a gente encontrava um dentista que falava bem da profissão. Muito difícil. Sempre era a odontologia, já deu dinheiro, hoje não é mais como antigamente. Olha Mas só. eu acredito que, se perguntar para vocês, provavelmente você também tem colega que fala que a educação Até física hoje. não deu nada. Até hoje. Ou você como nutricionista fala, nossa, Deus me livre ser nutricionista, não dá dinheiro. Só que não dá dinheiro ou não dá sucesso, só que a pessoa, isso diz mais sobre ela do que sobre a profissão. Sim. Porque a gente conhece todas as áreas que a gente já viu, a gente conhece pessoas bem-sucedidas, seja nela qual for. Só que é uma pessoa que gosta de ser empreendedora, que tem boas ideias, que assume a responsabilidade, que vai para cima, que tem energia. Então você pode vender uma garrafa d'água na rua, como você pode ter uma empresa bilionária. É aquilo que te move. Sim. Se você não tiver o desejo, a paixão de fazer aquilo ali, esquece. Qualquer coisa que te derem na sua mão, você verdade. não vai Você não vai conseguir, fazer. você não vai Legal. conseguir Eu lembro que entregar. assim que eu me formei, eu escutei pra caramba, assim, mas agora... Que susto. Mas agora, não tem mais como. Ninguém mais paga nutricionista, não. E as pessoas reclamam demais, não dá dinheiro, não. O que eu mais escutei. Eu tinha acabado de me formar, primeira semana, só escutava isso. Falei, pelo amor de Deus. Total. Mas se desanima, você, né? Se você Muito. parar pra pensar, você pensa assim, não, mas agora já existe aplicativo que você paga que te dá o exercício. Tem um aplicativo que paga que te dá... Eu Monjaro, tomo Monjaro. Eu posso perguntar o chat Gente, café se GBT. faz em casa. Por que tem cafeteria? Então assim, só que se você for pelo que as pessoas falam, realmente você não vai fazer nada, porque qualquer área que você vê no mundo vai ter alguma coisa que pode ser substituída. Sim. Ou pode... Então assim, a gente... Na odontologia, que é a área que a gente convive, é muito difícil você ver alguém que está satisfeito. Mas como existem diversas áreas, então isso é o que a Sheryl falou. As pessoas hoje em dia reclamam demais. Porque o profissional de antigamente, o dentista de antigamente, realmente, ele ficava sentado no consultório dele e as pessoas entravam lá. Né? Só Era que mais hoje em dia orgânico, né? era uma coisa Batiam mais na orgânica, porta. indicação, batia na porta. Eu tenho um tio que ele é dentista, deve ter se formado há 50 anos atrás. Então era dessa forma, realmente ganhava muito dinheiro com menos esforço, que vamos dizer assim, que hoje em dia. Menos logística, vamos Menos botar assim, né? logística, E eu acho que as pessoas eram menos questionadoras também. Porque hoje em dia, na nossa, época tem da muita informação. internet, muita. Então, tudo que o dentista falava, tudo que o personal falava, tudo que o nutricionista Era falava, Agora as verdade, pessoas era já ordem. elas já Eu sabem só fazer escutava agora daquela sozinha. fonte, né? Só escutava Não tinha daquela. fonte Hoje em dia total. tem TikTok, Instagram. Tudo. tem Não, No o TikTok, tempo no todo, Instagram, tem como informação clarear o diferente. dente em casa, tem como alinhar a os dentes em Shopee. casa. Tem gente que compra alinhador na internet. Sim. Mas eu vejo, e quando você perguntou, né, você falou que você tinha feito 2 perguntas, e com relação à parte familiar, você vê que é muito engraçado como cada família tem essa visão mesmo. Como a Sharon falou, pra família dela era normal a mãe dela apoiar, os irmãos dela. Já a minha família, ela sempre ficou receosa, porque antes da gente casar, eu tinha um emprego estável, que tinha uma relação Sim. estável com a empresa que eu trabalhava, e que na cabeça da minha mãe, por mais que ela sabia que eu e a Sharon fôssemos casar, que daríamos certo, ela ficou receosa de eu sair lá de Taubaté, que eu tinha um emprego durante todos os dias, normal, há mais de 3 anos naquele local, para eu ter que abrir uma clínica nova. Pra Então quer dizer que a minha incerteza, né? mãe, ela chegou e falou, não faça. Mas dava para ver que ela não foi a maior incentivadora de eu fazer esse ato. Mas é até uma outra coisa que a gente aprendeu, né, nesses cursos que a gente faz, que às vezes quem mais te ama é a pessoa que menos mais te te apoia. trava. Que menos te apoia. Por quê? Porque ela tem medo de você se Exato. frustrar. Então, na cabeça Foi da pra minha pessoa. mãe, assim, ela pensa, poxa,
mas meu filho, você já tem o seu salário fixo, você já tem o seu dinheiro, por que você vai arriscar? E se não der certo? Então, eu entendo a cabeça dela, porque não era o mundo que ela vivia, mas era um contraste bem diferente entre a minha família e a família da Sharon. Deixa eu pegar um ponto nisso interessantíssimo, porque era justamente isso. A gente está vendo, cada vez mais agora, com mais colaboradores, a gente tem mais pessoas para trabalhar também na vida das pessoas, né? E o que eu percebo é que trava muitas pessoas é a questão familiar. Sim. Ou de não apoiar, ou de medo de dar errado e tal. E o que a gente aprendeu muito, na nossa época de abrir o estúdio, a gente tinha um pouco de renda guardada, mas também teve incentivo, entendeu? E também tem aquela dúvida. E a real, pelo que a gente vê no geral, é que você não vai começar pronto, e ninguém vai achar que está pronto também. Então, se você tá sonhando abrir um negócio, alguma coisa, você precisa entender que vai partir de você. É assumir a responsabilidade, como ele falou, bancar a sua visão, porque você vai se tornar alguém durante o processo. E as pessoas às vezes não vão enxergar isso, gente. Até pouco tempo atrás, a mãe falava, eu falei isso na palestra hoje. E a mãe falava, cara, concurso público. Não, ela falava Abriu assim, o edital. saiu o edital da prefeitura de Até Resende. ano passado, minha mãe abria um edital. Acho que é o sonho da minha mãe, eu ter um concurso público. Mas eu acho que é esse Salário instinto de proteção. De proteção. De 2 exatamente. Porque a mãe dela é concursada, a avó dela é concursada. E hoje... Então, se tudo der errado, você tem um Tem uma concurso, coisa você tem certa. uma coisinha Claro. certa. E hoje elas são pessoas que elas têm a parte ali de a curtir a aposentadoria delas numa maneira tranquila. Sim. Elas não precisam pensar em trabalhar, elas, sabe? Então, eu acho que essa é a cabeça da mãe dela. E tá certo também. Ela falando que a mãe não dela tá tá errado, errada. não. É a vivência que ela tem. Poxa, a mãe dela hoje é uma pessoa super tranquila, super de bem de vida, porque ela boa, fez galera. a parte de concurso. Então, O Murilo é pra ela preferido. faz Meu sentido. preferido. Ela gosta mais do Murilo do Mas que é da isso, Sharon. eu só Queria te queria falar. aproveitar essa parte pra galera entender que não tem momento perfeito Não. e tem que assumir a responsabilidade. Dá medo mesmo. A minha vou pegar mãe é uma totalmente finança do aqui. contra. Minha mãe vai, faz isso mesmo. O plus do empreendedorismo é o risco, né? Sim. Só dá, vamos dizer assim, mudança de vida maior porque tem mais risco, Sim. né? E só cresce quem é isso. Só cresce quem é isso. aí. Mas ao mesmo tempo, se falar que é fácil, não é Não fácil. é fácil. Você vai dormir com medo, você vai dormir com a incerteza, você vai dormir com muitas vezes. Às vezes você não consegue dormir, na verdade, pensando Sim. naquele problema que acontece, e todo dia é um problema novo. Seja um funcionário, é o imóvel, é todo dia. é um produto que é algo de dentro do lugar que quebrou, é um imposto novo. Então, todo dia surge uma adversidade. Então, dizer que ser empresário é cômodo, Não é. de jeito nenhum. Eu até falei pra Sharon essa semana, porque eu faço o acompanhamento dela, né? E aí eu mandei mensagem, e aí, como que tá a alimentação? Foi treinar? Ela não tinha treinado a semana inteira e ela não tinha feito a alimentação. Aí ela, mas eu tô com um problema lá com um funcionário, que eu não sei o que. Eu falei, Sharon, toda semana você vai ter problema na clínica. Se você, em qualquer lugar, na verdade, você empreender, vai ter algum problema. Se você colocar isso como desculpa, você não vai fazer nem a dieta, nem o treino nunca. Não foi? Mas por isso que é importante a gente ter acompanhamento de bons profissionais. Porque assim, por que eu falei, Maju, vou fechar aqui com você? Porque a gente precisa disso no dia a dia. É muito fácil cair na rotina errado. fácil. Então assim, quando você vê um exemplo básico, tá? Eu fiquei 13 anos sem beber refrigerante. Caramba. Um belo dia, voltei a beber refrigerante. Não parava. Não eu bebia para. coca toda hora, todo momento. Era zero? Era zero, mas isso intoxica o corpo, não tem jeito. Então, o que eu comecei a fazer? Já tem uma semana, tá? Que eu tô conseguindo voltar. Bodas de papel. Então, eu tô voltando, mas é importante porque se eu não tivesse o acompanhamento da Maju, eu não estaria voltando. Porque eu Total. não tenho pra quem responder. Então, se A eu gente precisa comi, prestar se eu não- conta. Mas Importante. essa é a diferença do bom profissional que eu Sim. vejo. Sim. O bom profissional, ele também vai cobrar do paciente dele as boas maneiras, as boas práticas, porque é muito cômodo também você às vezes passar por uma consulta, o profissional te enviar ali o negócio e vai por você. Exato. E se fosse assim, funcionasse, seria muito mais fácil. Só que não é, a gente precisa de um lado mais humano, de você ter um lado também que acolha aquela pessoa, um contato mais próximo. Eu acho que hoje as pessoas elas buscam por bons profissionais que eles tenham essa proximidade, que elas busquem um ser humano que está ali realmente interessado naquele propósito. Com certeza. No caso do nutricionista, que esteja ali com a paciente dela, vibrando pelas conquistas, cobrando quando seja cobrado. Sim. Isso é um diferencial de um profissional, Sim, sabe? Muito obrigada, igual viu? o negócio. E pode Agora cobrar da deixa eu fazer o Mas pode contrário me agora. cobrar. E pode Eu tô cobrar. fazendo Mas é tratamento por do isso que Invisalign. a IA não vai dominar o mundo. É Invisalign, Não vai. Exatamente, porque a Alinhador gente invisível. precisa, Invisalign. de nada vai substituir o ser humano, É porque o verdade. ser humano é ele que traz a emoção, é ele Quem que souber traz
atender bem, com empatia, exatamente. não perde. Não Agora, perde se você nunca. não souber fazer também... O tratamento do dente que eu tô fazendo com eles também agora, né? Usando os alinhadores. Os alinhadores. É. Pô, a diferença do cuidado, né? Tive que trocar o alinhador agora. Já tinha esquecido. Aí chegou a mensagem. Thiago, tem que trocar o alinhador, não sei o quê. Quantas vezes a gente viajando junto ou fazendo as coisas, tá usando... Cadê? Hoje eu não usei pra falar. Palestrei e vim pra cá, não tem como. Mas, cara, tô feliz demais, todo mundo repara. E aí, eu tô sendo muito bem entendido, e é isso. A gente indica pra todo mundo. Eu tava conversando Obrigada. com um paciente hoje, exatamente isso, que você ter essa proximidade com o seu cliente, com o seu paciente, isso vai fazer com que aquela pessoa não te substitua por nada, porque as pessoas são carentes de interação humana. A gente é carente de interação humana. A gente adora ser bem tratado, cara. Seja no lugar que for, a gente adora ser bem tratado. A gente brinca que quando a gente foi trocar de carro, 99% dessa motivação foi o bom atendimento da vendedora. E o áudio que ela nos mandou... A gente comprou o Jeep porque a vendedora atendeu o Murilo muito bem, tá? Foi exatamente por causa dela. Cara, assim, a gente só foi na loja dela, a gente não olhou mais nenhum outro Você carro. também gostou dela? Porque hoje andamos... O atendimento, eu mandei o áudio. O atendimento dela, foi bom pro Murilo? Não, foi bom pra nós dois. Mas eu digo que, assim, homem repara mais em carro, né? Mulher, Sim. assim, eu queria, lógico, Ela carro foi é esperta. maravilhoso, mas assim, Ela foi esperta. ela focou Mas no lugar certo. o áudio que ela mandou, o jeito que ela falou, o entusiasmo, tanto que serviu de parte de treinamento também das nossas funcionárias, por você ver a motivação dela, ela acreditar no que ela tá vendendo. Ela, Foi na Jeep, né? Foi na Jeep. Foi na Jeep. Então, assim, a gente gosta de ser bem atendido, a gente Sim. gosta de nos sentir bem onde a gente tá, independente do lugar. Então, isso é uma coisa que faz total diferença. Um lugar aleatório que tem um atendimento impecável, a gente fala toda vez. A Raia. Sim, Já repararam? total. Já. Que o atendimento é igual, sempre que você vai. Pode mudar a pessoa, eles têm um treinamento Total. absurdo. Não é? Faz diferença. Faz Legal, muita diferença. Faz muita diferença. E isso que o Thiago falou assim, e o medo e tudo, né? Eu tenho um outro mantra. Eu tenho alguns mantras na minha vida, né? Esse é um deles. Gente, o não, você já tem. Então, assim, vou começar um negócio novo. E se não der certo, já não vai dar certo se você não começar. Então, assim... É certeza de não dar certo se você não certeza começar, né? de não dar certo. Então, você só pode ter o sim. O não a gente já tem. Então, depois que eu coloquei esse mantra na minha vida, eu falo assim, e se eu tentar e não acontecer? Se eu não tentar, não vai acontecer. Então, o máximo que pode acontecer é eu ganhar algo. Sim. Então, assim, isso também no empreendedorismo, eu acho que te deixa mais forte, sabe? Muito Porque legal. você vai ouvir muito não. Você Eu vai falei- ouvir, isso é fato na Eu falei vida. esses dias com o Thiago, eu falei, se der muito errado, assim, pensando no pior, fechou tudo. O que a gente faz? A gente volta a fazer o que fazia lá no começo. Exato. Volta da aula, levanta personal, um dinheiro, arruma tudo. continuo atendendo em consultório, e é isso. Ou então arranjo um emprego. Mas Ou até a cabeça agora diferente, você pega um empréstimo. Faz de novo. Mas você sabe que sim, é o que a gente tava vendo esses dias. A única coisa que você não pode recomeçar se você morrer. Enquanto você estiver vivo, você pode recomeçar o quanto você quiser. Porque, assim, principalmente nós aqui, nós somos 4 pessoas jovens. Cara, quantas pessoas que você conhece que se deram certo depois dos 40, dos Sim. 50, dos 60 anos? gente fala muito Pessoas isso. que se redescobriram com outras profissões, com outras funções. Então, Em poxa, a outras gente tá áreas, né? em outras Sim. áreas. Então, a gente tem 30 anos aqui, eu principalmente, né? Eu e a Sharon. Então, assim, cara, tem uma vida Gente, tão... eu tô com 20 aqui. Você tá Eu tô com com 30. Tem uma Achei que era vida 23. uma vida tão longa pela frente que hoje, assim, com o conhecimento que, graças a Deus, nós adquirimos, eu não tenho medo de, se a gente precisar recomeçar de novo, seja aqui, seja em outro lugar, eu não tenho esse medo de recomeçar. É claro que eu não quero ter que recomeçar, Sim. porque A gente hoje até conversou eu isso sou na viagem. feliz e me sinto bem sucedido no que eu faço. Só que se, porventura, a gente precisar por algum motivo recomeçar, cara, a gente recomeça sem E a problema gente sabe o nenhum, que fazer, né? É. Exato. E pegando esse contexto, você falou da parte da vida, né? Tem um cara que é o Naval Ravikant. Eu vou te emprestar esse livro também, o cara é sinistro. Pra você ter ideia da força desse cara, ele é lá do Vale do Silício, né? Dessas partes dos economistas, e eles escreveram um livro dele. Caramba. Ele é o conselheiro dos caras lá. Aí falaram, cara, você tem que escrever um livro. Ele, não quero escrever um livro. Aí pediram pra escrever um livro dele. Pra você ter noção da relevância do cara. aham. Escreveram por tabela o livro dele. E aí o que ele fala, muito do que você falou, é isso. Cara, a vida é o contexto que você tem pra fazer. Então, assim, aproveita. E não dá mole na reputação.
Sim. Ele fala de isso. arriscar a própria pele, ele Não, mesmo? esse é na Cintaleb, o Ravican é outro. Tudo parecido, Mas ele não. fala muito sobre reputação, porque o que acontece, por exemplo, o atendimento de vocês? Vocês aprenderam tudo que vocês aprenderam e vocês não são golpistas, vocês não são pessoas Exato. desonestas, Sim. pelo contrário. Então, isso eu acredito que seja muito forte, porque qualquer área que vocês forem recomeçar, cara, as portas vão se abrir. Então- A venda é muito importante, mas você acreditar no que você Isso, está vendendo. você faz não bem. O sacanear pós-venda é ninguém. mais importante do que a venda. O Com pós-venda certeza. que vai te trazer novas vendas no futuro. Com né? certeza. Eu acho que mais do que qualquer coisa, as relações interpessoais. Total. Porque a gente sabe quem que é de verdade e quem que não é. Então, quando você faz uma coisa do coração mesmo, falando assim, a verdade para aquelas pessoas, cara, isso só vai te abrir portas. E a gente vê exatamente isso pelas indicações que a gente tem na clínica. Gente, assim, vem uma pessoa da família, daqui a pouco tá o outro, daqui a pouco tá o outro, daqui a pouco tá o outro. E teve, essa semana mesmo, a nossa secretária falou assim, gente, eu fiquei enlouquecida. Chegou a família X aqui, chegou 5 juntos. Mas era só um que tinha atendimento, só que ela não sabia que eles eram parentes. Então Eu tava entendi. tipo assim, a tia, o primo, não sei o quê. Só que eles estavam ali, aí eles foram tomar um café lá, porque a gente Aham. faz o café da semana, Muito né? bom. Então eles foram lá tomar o café, e aí quando ela viu, tava a família toda, porque um indicou o outro. E sabe de onde que eles vieram? De um paciente que não fechou. Caramba. Ele veio, passou na consulta comigo, eu lembro até hoje dele. Ele passou quando a gente era no Resende Shopping ainda. E aí eu fiz a consulta, e como todas as consultas a gente dá o nosso melhor, explica e tudo. Ele não era o momento dele, ele não fechou o tratamento, mas ele indicou a tia que levou a filha, que levou o filho, que foi quando a gente viu, gente, sem brincadeira, a gente atende umas 15 pessoas da família deles. E ele ainda não fechou o tratamento. Ainda. Mas ele indicou, mas com certeza vai fechar. Ah, Mas assim, duas coisas sobre isso, que pelo menos a minha filosofia de vida, né? Eu tava conversando isso com um paciente hoje, exatamente sobre isso. Eu e a Sharon, nós somos de Resende, e nós somos pessoas, os cidadãos comuns. A gente vai no supermercado, a gente vai no banco, a gente vai numa academia, e tudo que a gente não quer é precisar abaixar a cabeça e virar a cara para nenhuma outra pessoa, porque a gente fez alguma coisa, porque a gente enganou. Então, assim, eu sou uma pessoa real. Eu faço as mesmas coisas que qualquer outra pessoa faz. Então, eu nunca, jamais vou querer prejudicar alguém para eu ter que atravessar a rua se eu ver aquela pessoa, sabe? Então, acho que Evitar para contato. mim, então, para mim, a minha reputação como ser humano, né? Nem como dentista, não. Como dentista vem por tabela, mas como ser humano, para mim é o mais importante. Então, diversas vezes a gente não fecha contratos ou tratamento dentro da clínica porque a gente não cede a pressões ou a gente não cede a coisas que a gente não acredita. Mas por que eu não cedo? Não é porque eu não quero ganhar dinheiro. É porque nenhum dinheiro do mundo vai me fazer andar numa rua 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, eu ter que cruzar com alguém ali, eu ter que baixar a cabeça para alguém. Então, assim, isso é uma coisa que pra gente é uma coisa inegociável, inegociável. E se Deus quiser para sempre, a gente nunca vai precisar fechar a porta para ninguém. E uma outra coisa que eu acho muito importante falando nisso é que você está sendo vigiado e você está sendo reconhecido a todo momento por outras falei isso hoje na pessoas, palestra. Eu falei né? hoje na palestra Então, isso. assim, como a Sharon falou, as suas relações interpessoais, cara, são coisas assim de outro mundo. E é uma coisa que a gente preza muito, né, Sharon? Eu acho que é isso que o Murilo falou, perfeito. Porque nada no mundo paga a sua paz, nada no mundo paga você tá tranquilo. E o mundo, ele dá voltas. Então, assim, num dia, você passar a perna em alguém, amanhã você pode precisar dessa pessoa. E você vai deitar a cabeça no travesseiro tranquilo naquele dia? Sim. Tem gente que deita, né? Tem gente, mas assim... Não, Mas não vale pra gente. Não vale pra gente. E é o que a gente acha assim... Hoje eu preciso de você, amanhã você precisa de mim, e o mundo ali gira mesmo. E a gente vê que tantas oportunidades, portas se abrem, mas também portas se fecham pela pessoa que você é, Sim. sabe? Então, é uma coisa que a gente foi construindo com o tempo, lógico, assim, o caminho de quem faz tudo certo, ele é um pouco mais lento de quem vai Mais enganando o difícil. povo e fazendo, mas é um caminho sólido e é um caminho que você não vai se arrepender de trilhar, e é um caminho que você vai sempre subindo naquela escada, sabe? Porque você vai vendo valer a pena. Muito Você interessante. vai ficando orgulhoso daquilo que você faz. Então aquilo não se torna um peso pra você. É verdade. Então, é o que o Murilo falou, poxa, você chegar alguém, encontrar um paciente, ele dá um sorriso pra mim. Imagina se eu olhar falando, nossa, é isso que eu entreguei? Legal. Sabe? É verdade. Então é gostoso quando você olha e fala assim, cara, foi isso É que eu verdade. entreguei. É Legal. diferente, né? É verdade. Mudanças de vida, né? É. Então, assim, a gente recebe tanto feedback positivo de pessoas que... a gente já teve um paciente, por exemplo, que ele estava com
com a esposa dele há mais de 30 anos. Só que depois que ele fez o tratamento, ele pediu a esposa dele em casamento. Porque ele sentiu confiança, Que já tinha legal. filhos, ele já era casado, já era assim, né, não no papel, mas ele morava já junto. morava junto há mais de 30 anos. Uhum. A gente teve uma paciente também que ela falava que ela não ia nas entrevistas de emprego porque ela tinha vergonha do sorriso dela. E hoje ela fala assim, poxa, eu trabalho num lugar que eu sonho em trabalhar, que eu gosto de legal. trabalhar. Então, é essa mudança de vida que a gente... Que vale a pena, né? Que vale a pena pra gente. Então, é isso que você estava falando, que a Sheila estava falando, que você estava falando de você ter princípios, né? Acho que você ter princípios é tudo. Então, foi que, assim... Muitas pessoas elas perdem esse princípio, só que tudo desmorona e você não tem com quem contar. Então, uma coisa que eu e a Sheila, a gente tem certeza, e por isso que a gente sempre aposta no nosso negócio, é que se não der certo, cara, eu tenho certeza que onde a gente esteve antes, aquele lugar não vai fechar a porta pra gente. Sim. Porque a gente saiu de lá de dentro com dignidade, com honestidade, com verdade. Então, a gente tem grandes amigos que nós dois trabalhamos para a clínica deles. Eles entenderam o momento que a gente teve que sair, a gente já viajou junto, a gente já passeou junto, somos grandes amigos hoje em dia. Então, assim, e até eu fico muito triste quando eu vejo ou alguém falando, ou um funcionário nosso, quando que sai e fecha a porta, porque ele não sabe o quão ruim vai Horrível. ser para ele no Sim, futuro horrível. quando ele fechar a porta. E às vezes não é só fechar a minha porta, não. Às vezes ela vai se candidatar para um outro lugar e pode ser para a empresa de vocês. A gente vai perguntar na hora. E o aí, pior vai é, falando. você Então, não vai poder você dar um feedback vai ter que ser positivo para a honesto, pessoa. tem que Você ser honesto. Então, assim, é muito triste ver uma pessoa que sai de um lugar e fecha as portas porque ela acha que ela não vai precisar daquele lugar. Pode ser que ela nunca precise, Sim. mas se ela precisar um dia... Às vezes, normalmente precisa. Eu Exatamente. falei hoje, até na palestra, que eram estudantes, né? Eu falei, poxa, normalmente a gente fica com tanta preguiça de fazer a faculdade, né? Acaba empurrando um monte de gente é assim, né? Empurra a faculdade com a barriga. E aí, na hora do estágio, que é só que a pessoa assine o estágio, eu falei, se dedica ao seu estágio. Sua preceptora de estágio está te vendo, as pessoas que estão em volta estão te vendo. Pode ter uma super oportunidade ali, desde o estágio mesmo. Então, poxa, eu falei pra verdade. eles, né? É verdade. Falei que passava pano no chão, no hospital, eu É. limpava a Nossa, bandeja. mas eu chegava... Pô, Ficava chateado, fumaça. porque não era a minha função. Mas você fazia. Mas eu fazia e aí algum Impressionante. dia alguém pode me Algumas convidar pra uma pessoas que coisa, ela conhecia né? daquela época, da proporção que o nosso negócio tá tomando hoje, a gente já pensa às vezes em contratar. Que ela conheceu lá, trabalhando pro hospital. Mas eram pessoas bem relacionadas. né? A maioria não. Se a gente precisar de um perfil comunicativo, Sim. a gente Você sabe tem. quem recorrer. Sim, sim. Então você está sendo observado realmente o tempo inteiro. O tempo E inteiro. essa parte que E você falou. desde a faculdade. Desde a Porque, faculdade. assim, hoje em dia a gente recebe currículos, né, de dentistas querendo trabalhar com a gente. E a gente olha e fala, Estudou mas comigo. na faculdade. Eu falei isso. Você não Pode ser um contrata. ótimo amigo. Pode ser. Mas um profissional, infelizmente, talvez não, né? Você procura muita índole da pessoa. Eu, né? quando me Princípio. perguntam, por exemplo, atende criança, atende adolescente, eu não conheço ninguém que formou comigo que atenda, assim, que eu indicaria. Sim. Então eu indico outra pessoa que eu sei que é formada há Isso. muitos anos, Sim. mas infelizmente porque não tem algum colega para indicar. Exatamente. E foi interessante essa transição que vocês fizeram, porque, como a gente falou também do princípio e da parte da reputação, cara, 10 anos. A gente na área também tem uns 7. Olha como leva tempo, né? Sim. Que é a ansiedade da galera de agora. Sim, Não, sim. quero pra Tem amanhã. pessoas E a gente Gente, vocês sempre acha que falta construíram- coisa, né? E estão construindo uma base gigantesca para que a roda gire, né? Mas Nossa, isso acontece com a gente também, né? Às vezes a gente olha alguém e fala assim, tem um grande casal de amigos lá de Brasília que a gente olha e fala, caramba, mas eles têm 30 anos de profissão. Caramba! Então não tem como a gente estar. Não pode Porque eles têm- comparar. Porque eles têm de profissão, a gente tem de vida. Não né? dá pra Então, comparar. Eles têm filhos É. da nossa idade, quase. Não, a Sherra então, tem assim, 24. A gente tem 23, sabia? Não? Mas o... Se tirar a barba, então. Tô novinho ainda. Mas isso daí, a gente tem uma ânsia. E principalmente a rede social, ela criou esse efeito muito comparativo, né? Então, às vezes, você é uma pessoa que estudou com você e que às vezes ela tá no estágio que ela precisa estar agora e ela talvez veja o seu estágio, ela fala, poxa, eu dei errado. Sim. E o Thiago não. Então a internet ela trouxe muito esse comparativo e a gente fica infeliz onde a gente está. Porque se a gente está bem e você vê alguém melhor do que você, fala, poxa, mas eu tô bem, mas eu queria estar igual aquela pessoa. É porque, na verdade, a gente também não expõe os tombos que a gente toma, né? Quem, né? Expõe as pingas, mas não expõe os Quem, tombos, quem né? que vai postar nas redes sociais? Ai, tô exausto. Acha que foi de tô boa, né? chorando. Acho que formou, estalou o dedo, abriu a clínica e tá tudo maravilhoso. Não é assim. É. Mas eu acho
acho que o importante, isso aí que o Thiago falou, é olhar a sua trajetória. E é uma coisa que a gente se esquece durante o caminho. Eu vi um vídeo no Instagram mesmo que me impactou muito. E eu vi que isso era uma coisa que eu fazia. Então, às vezes, eu me colocava ali e falava assim, nossa, mas falta tanta coisa, eu tenho que arrumar tanta coisa e tudo. Mas eu não olhava a trajetória que eu já tive até aqui. Então, esse vídeo, a menina tá com um vasinho de planta, assim, e ela, tipo, triste, reclamando que essa planta morreu. E aí, no vídeo, começa, né, focado aqui nela com vasinho de planta, de repente, abre a imagem e tem um jardim maravilhoso. Caramba. E ela não tá prestando atenção e fala, poxa, olha só o seu jardim. Você tá reclamando por causa de uma planta. E a gente faz isso muitas vezes. tempo Então, todo. às vezes, um dia ruim, e aí, às vezes, eu paro pra olhar as fotos no nosso consultório, como que a gente começou. E olha a clínica linda que eu tô agora. Então, olha a trajetória. E às vezes eu chegava lá e ficava assim, nossa, tem uma pintinha ali naquela pintura que poderia ter ficado melhor, né? E, cara, mas Normal. olha como é que tá a clínica, total. sabe? E às vezes, o segundo andar ainda não consegui reformar do jeito que eu queria. Mas olha como é que tá a clínica. Olha como que a gente tava lá Pois é, a gente atrás. esquece, né? Exato. Então é importante também a gente olhar pra nossa trajetória Você se individual. comparar com você mesmo. Legal. Então se compare com você há um ano atrás. Você tá melhor ou você, né? Você Nossa. não dá pra você comparar às vezes com uma rede, mas compare com você mesmo. Será que você tá melhor? Pois Então é. é uma coisa que a Sharon traz na nossa reunião mensal, é exatamente isso. Ela sempre traz a nossa comparação de quantas pessoas é que a gente conseguiu transformar os sorrisos em 2025 Sim. e para agora. E sempre é surpreendente. Antigamente a gente tinha, às vezes, 10 pacientes novos. E hoje a gente às vezes tem 30, 40 pacientes novos. Então a gente vê que isso foi uma mudança pra gente. Agora, às vezes eu quero comparar com uma pessoa que transformou 100, eu vou me sentir inferior. Mas se eu olhar lá para trás e ver a minha trajetória, que é a minha que importa, a minha que eu conheço, né? Então, nesse sentido, a gente tem que também olhar para ver as nossas vitórias, não ficar se Verdade. comparando apenas com as dos outros. Legal. A gente tem essa mania também. Tem. No começo do ano, eram 15... Desse ano não, né? No começo do estúdio, 15 alunos nós tínhamos no Era. total. Agora, 15 alunos são os alunos que entram por mês, no É, mínimo. no mínimo. E aí a gente nem percebe, né? Fica falando tudo achando... E a gente fica assim, Precisa poxa, não demais. entrou 20. Pois é, pois é. Exatamente. Nossa, mas eu queria Mania que fosse feia, 30. Mas é uma coisa que é comum da gente É sempre querer normal. mais também. Sim. É um trabalho constante também, eu acho que... E é exatamente esse pensamento. Eu não coloco... Às vezes as pessoas acham assim, a clínica do lado, ou o estúdio do lado, ele é meu concorrente. Zero. Cara, eu não concorro com ninguém. Sabe com quem que eu concorro? Comigo mesma. Legal. A gente se aposta comigo mesmo. Então, eu tô melhor do que eu fui ontem. Então é sucesso. Eu não quero ser melhor do que a pessoa do lado. Eu quero ser melhor do que eu mesmo, do que os meus padrões. Eu posso olhar as pessoas e me inspirar pra fazer algo diferente. Porque eu também acho muito importante a gente ter inspirações de pessoas que chegaram onde a gente quer chegar. Só que não de uma maneira assim, o outro teve sucesso porque tal coisa. Então, justificar o sucesso do outro. Você não sabe a trajetória do outro. Sim. Então, se inspirar é excelente. Mas se comparar só com você péssimo, mesmo. Legal. Queria perguntar uma coisa pra vocês agora aqui, que a gente enxerga vocês muito dessa forma da parte visionária pelas experiências que já viveram, né? E vocês, segundo o que a gente entende da carreira de vocês, tiveram um salto muito grande da Clínica 1 pra Clínica 2, que agora, né, com aquela estrutura maravilhosa, depois do tour que vocês fizeram. Então, assim, fala um pouquinho desse processo, daquele início, como é que era a realidade daquele início, quando vocês fizeram a viagem e como é que a cabeça voltou depois disso. Porque muda, né? Porque, cara, vocês tinham acabado de reformar, pelo que vocês falaram, né? E vocês já pularam pra outro. Sim. Sim. Então, assim, Eu acho que essa parte da viagem, a gente queria entender como era a odontologia nos outros lugares também, né? Então a gente queria ver a realidade da odontologia lá fora, entender como funcionava tudo. E eu acho que foi um momento decisivo pra gente também. Que foi onde a gente deixou de ser só eu e o Murilo e passamos a ser uma equipe. como é que era você e o Murilo? Como é que era a parte empresarial? Tinha alguém na equipe ou era só vocês dois? Eram só nós dois. Olha só. E uma secretária. E uma Uma secretária. E o que é engraçado, né? Quando a gente começou, eu já tinha um pouco mais essa visão, né, de empresa. E o Murilo tinha mais essa visão de dentista. Então, foi um processo. Como que a gente começou no começo? Tudo que a gente fazia. Então, se eu fazia algo, eu ganhava 100%, o Murilo ganhava 100%. Final do mês, a gente via as contas que deram e pagávamos as contas ali. Aí eu comecei, não, Murilo, isso não tá certo. A gente tem que deixar um valor específico pra empresa e tudo, porque a empresa tem que se pagar. Aham. Aí negociei com ele aceitou da gente tirar 80% e deixar 20% pra empresa. A conta continuou não fechando.
Aí eu falei, Murilo, não tá dando, a gente ainda tá tentando tirar dinheiro, vamos tirar um pouco mais. Aí convenci ele a 30%. Aí eu queria, porque queria que fosse 50% da gente tirar e 50% deixar pra empresa. E foi uma guerra, né? Vamos ser sinceros. Que ele falou comigo, mas eu tô ganhando menos aqui na minha clínica do que eu ganho trabalhando pra clínica do outro. Que esse período é terrível. Vende mais, Morrijo. Aí ele ficou revoltado. Ele, não, mas eu tô ganhando menos aqui do que no outro lugar. Eu falei, cara, o dinheiro é todo seu. Só que no final a gente precisa separar o que é PF, o que é pessoa física e o que é PJ. Não dá pra ficar misturando as coisas, é difícil, né? Mas assim, aí eu falei, não, vamos pegar uma conta e deixar todo o dinheiro da empresa e a gente vai fazendo. Mas assim, foi um processo. Isso já tinham viajado ou não? Não, antes. Aí a gente começou esse processo. Aí até que a gente colocou, acho que na época a gente tirava 40% pra gente, quando era coisa normal. E quando éramos nossas especialidades, a gente tirava 50%. Mas assim, foi uma guerra fazer esse homem aceitável. E também eu era meio que da cabeça de que se eu posso fazer, pra que eu vou pagar outra pessoa pra poder fazer? Então, toda vez que a Sharon trazia, vamos colocar uma pessoa para poder fazer prótese, por exemplo. Não, prótese eu sei fazer, para que eu vou colocar alguém para poder fazer? Pra que eu vou pagar alguém? Pra que eu vou pagar alguém para poder fazer? O tal do fominha. Realmente. E nisso, então, a viagem, além de toda a bagagem cultural que a gente teve, a gente visitou diversos países, a gente conheceu diversas personalidades diferentes, culturas diferentes, e isso trouxe pra gente tanto essa parte de viver no exterior, mas também nos permitiu de eu abrir mão do controle da nossa consultório, do nosso que a gente tinha. Porque se não fosse isso, eu não sei se eu conseguiria ceder de colocar profissionais para poder trabalhar lá. Então, quando a gente se mudou, o que a gente fez? A gente colocou pessoas em cada área e a gente começou a pagar numa proporção que a gente chegou para que a empresa também tivesse o lucro dela e pagasse os colaboradores da devida forma. E nisso eu comecei a ver, bom, eu também consigo ser um administrador, ter a minha parte ali na sociedade e ter pessoas trabalhando pra gente ali. Aí eu comecei a tomar gosto calma aí, eu nem necessariamente preciso estar ali o tempo inteiro, fazendo os atendimentos, né? Agora ele tem terror. A especialidade dele é ortodontia, né? Nossa ortodontista ficou grávida, teve a neném. Ele já quer chorar de atender. Aí eu tô aqui, homem, mas não era você que não queria. Mas ele não queria deixar de atender. Pô, vou lá e ele tá na sala de reunião dele com 4 reuniões marcadas no dia. Então, assim, essa parte da viagem foi um pouco também pra gente ter o nosso autoconhecimento, conhecer quem éramos nós mesmos. A Sharon, ela tem dupla nacionalidade, então a gente teria a possibilidade de morar no exterior. E a gente também tirou esse tempo, além de estudar, conhecer outras culturas, até ver mesmo. Bom, será que a gente gostaria de morar fora? E isso fez a gente ver no final dessa viagem que a gente ama viajar, é o nosso maior hobby. Sim. Porém, ao mesmo tempo, a gente gosta da nossa rotina, de estar dentro da clínica, de ter uma equipe. A gente passou a ter prazer em gerenciar pessoas também, né? Então, a viagem, ela nos abriu um leque para mostrar diversas coisas que a gente não conhecia de nós mesmos, porque a gente não tinha tempo. Sim. Como a gente era o operador, eu gestor, a gente ficava o dia inteiro lá. Ou era gerindo, ou era atendendo. E nisso a gente não tinha o nosso tempo para descobrir o que a gente gostava, o que a gente queria, o que era viajar. A gente viajava pouco, né? Vocês frequentaram os 20... Na viagem mesmo foram 27, mas aí o total que a gente já viajou foram 29. Tá. E eu acho que virou uma chavinha na nossa cabeça, 2 momentos e pontos muito importantes pra mim, né? Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar quando a Glória Maria fazia no Fantástico, aquela coisa que ela dava a volta ao mundo e em vários países. Gente, eu assisti essa mulher e era meu sonho ficar igual ela, tipo, viajar o tanto que ela viajava e tudo. Ela viajou muito, né? Muito. Eu não lembro, mas quando ela faleceu, falaram, né? O tanto que ela viajou lá. Ela conhecia várias culturas e outras absurdo. línguas e via outras coisas. Então, aquela vida dela era muito legal. E o que eu comecei a ver com a nossa rotina, né? Eu queria conhecer vários países. Só que eu falava assim, poxa, se a gente fizer uma viagem internacional por ano, eu vou ter 60 anos, eu vou ter visitado quantos países? Poucos pro que eu queria.
sabe? Parece muito, mas é pouco, assim. E uma viagem internacional por ano seria trabalhando igual um louco Sim. durante 11 meses. Pra tirar uma semana. Pra tirar uma semana, 15 dias. Mas essa uma semana, 15 dias, surtando porque não tava entrando dinheiro. Então, foi que era um outro problema nosso também. Era um outro problema nosso. Quando a gente foi para os Lençóis Maranhenses, a gente ficou 5 dias lá, mas preocupadíssimo, porque nesses 5 dias era gasto, 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 e não entrava R$1. O consultório até fechado, porque a gente não tinha nenhum outro profissional para poder atender porque o Murilo não deixava contratar ninguém. Mas aí foi uma das coisas. Então, assim, pontos importantes que a gente aprendeu, né, na viagem, foi que a gente precisa começar a confiar em outras pessoas. Por quê? Modéstia à parte, nós somos excelentes profissionais. Então, o que a gente faz, a gente não tem problema. E o ruim de você abrir a mão do controle é exatamente você confiar no trabalho do outro. E aí, lógico, quando dá BO, é você que tem que resolver. Mas assim, quando você começa a treinar as pessoas, a entender também o perfil de cada um, isso vai ficando mais tranquilo. Então, um dos pontos da viagem foi esse. O outro ponto foi o que o Murilo citou aqui sobre recomeçar. Então, o que a gente aprendeu? É maravilhosa a nossa vida, eu não tenho do que reclamar. Cara, eu ia tocar nesse ponto. Só porque que vocês mudaram a minha cabeça. Pode concluir. Não, pode falar. Não, que vocês mudaram a minha cabeça. Eu sempre falei com a minha Ju, amor, será que a gente não tem que ir embora desse país? Fazer alguma coisa Ou pra embora. fora? Não, de verdade. Aí a gente tava na Colômbia com eles, a gente vai falar disso de ambiência. E aí eu falei com o Murilo, Chiaro, o que vocês acham, cara? Como é que é lá pra gente trabalhar? Vocês falaram, cara, a realidade é completamente diferente. Com o que a gente tem hoje aqui, a gente vive uma vida muito boa comparada a como é que seria lá fora. Até porque se a gente fosse pra fora, a gente ia começar a destacar zero. Sim. Hoje somos gestores, voltaríamos. É mais bem novinha e vai de Se fosse intercâmbio um e ponto depois de já muito emenda, novinho, né? Então você já com uma estabilidade aqui, uma vida feita, uma carreira iniciada, talvez já não seja mais a ideia, né? Eu acho que todo brasileiro já pensou em sair do Brasil. Aham. O brasileiro que nunca pensou em sair do Brasil que atira a primeira pedra. Tá vivendo um mar de rosas. Ou não empreende. Ou nasceu verde de ouro. Mas assim, eu vejo que todo mundo tem esse sonho e eu não acho inválido, é muito válido sim você começar você morar fora. A gente viajou, a gente ficou muito tempo na Europa. Então, assim, os lugares são próximos um do outro, você tem um meio de transporte legal, você tem... o índice de violência é baixo, você tem uma segurança, os preços são melhores, os salários são melhores. Tem diversos benefícios para você estar lá. Só que, no nosso ponto de vista, onde hoje a gente está na nossa carreira, não fazia sentido. Mas, assim, eu falo com ela. Talvez se fosse um Murilo lá de 20 anos... Isso. E eu soubesse o que temos lá fora, eu teria falado pro meu pai, não me dá uma faculdade não, investe em mim lá fora para eu poder começar a minha carreira. Só que hoje eu sou muito feliz onde eu tô, não largaria o que eu tô para poder iniciar uma vida em lugar nenhum do zero. Mas foi isso, foi então uma coisa que eu e a Sheila, a gente fala muito, que é viva aquilo ali para você ver se você quer ou não. Sim. Porque duas coisas na minha vida que mudaram. Quando eu me formei, os meus pais ficavam assim, não, você vai para São Paulo para você trabalhar. Não, São Paulo que é o lugar. E eu fui. Eu fui, não vi nada de especial e voltei. Só que se eu não tivesse ido, eu ia ficar toda vez que desse errado alguma coisa na minha vida, eu ia falar, porra, eu deveria ter ido pra São Paulo e não fui. Vocês tiraram esse incômodo meu. E outra coisa era isso. Talvez se chegasse com 50 anos sem ter feito essa vivência que a gente teve, puta, a gente deveria ter ido lá atrás, morar fora e ter recomeçado a nossa vida. E graças à nossa viagem a gente viu que, cara, maravilhoso, adoramos. Mas a gente tem uma vida maravilhosa aqui no Brasil também. E eu acho que volta naquele não, você não tem. Se você tem vontade de morar fora, cara, vai, passa um tempo. Principalmente vê o que novo, você né? acha. Principalmente se fosse assim, você ainda não tem seu negócio estabelecido. Na teoria, junta um dinheiro, vai ver o que você quer, depois você volta e começa de novo. Relação, cara. A gente conheceu muitas pessoas na viagem, assim. Teve um rapaz que marcou bastante, a gente ficou um tempo que a gente ficou próximos. Ele trabalhava numa multinacional, uma empresa a nível nacional aqui no Brasil, e ele pediu demissão e falou, cara, eu vou viver o que eu tenho pra viver e depois eu volto pra eu recomeçar a minha vida. Teve várias pessoas que fizeram isso, né? E o segundo ponto, né, o mais importante pra mim, foi que eu percebi que lar não é um lugar. Lar é onde você tá bem e com as pessoas que você ama. Legal. Porque, assim, a gente ficou em muitos lugares, desde mansões até lugares bem mais simples, e qualquer lugar que a gente chegava, a gente deixava aquele lugar propício pra gente, sabe? Nossa cara, né? Então até tem o... Como é que é? É Sérgio Cortella, né? O Mário Sérgio Cortella. O Mário Sérgio Cortella, ele fala um vídeo sobre capricho.
Então seja caprichoso quando ninguém tá vendo. E era o que a gente fazia. Então, independente do lugar que a gente chegava, a gente pegava ou o quarto ou a casa que a gente estava e deixava do nosso jeito, com as nossas coisas e com a nossa cara. Mesmo que a gente mudasse o móvel um pouquinho de lugar. Então, quando a gente chegava, aquele era o nosso lugar de paz. E eu acho que não tem nada melhor no mundo do que você voltar pro seu lugar de paz, entendeu? Então, independente dele que seja uma mansão, claro, todo mundo quer, se for possível, maravilhoso, mas se for um lugar simples também, tenha capricho dentro da sua realidade e tenha o seu lugar de paz, o seu momento de paz, para onde você possa voltar, se recarregar e se reconectar com quem você é. Eu acho que talvez seja por isso que a gente falou assim, cara, a gente pode morar na Espanha? Podemos. Pode morar no Reino Unido? Podemos. Só que aí a gente começou a ver que não era o lugar. Era com quem a gente estava e o que a gente fazia. Então, independente do lugar que a gente estava feliz. Sim. Então, foi o que ela falou. A gente ficou alguns meses numas mansões na Inglaterra, maravilhosa. E a gente era super feliz. Como a gente foi feliz, a gente ficou um tempo em Israel também num quarto bem pequeno. Aqui a gente morou num apartamento pequeno, a gente foi para uma casa maior. Cara, todos os lugares que a gente foi foram maravilhosos. Por quê? Porque estávamos nós dois, estava a nossa cachorra, estava a nossa família, estava com quem a gente ama, com os nossos amigos. Então, essa parte do lugar, cara, do lar, é a mais pura verdade. Se você for infeliz no Brasil, você vai ser infeliz lá fora. É verdade. Não tem jeito, a gente conhece pessoas que bateram lá e voltaram. Mas por que elas voltaram? Porque elas não estavam bem consigo mesmo. E aonde você for, você vai se levar. Então, indiferente onde você vai estar. Caraca, Murilo, filósofo. Então, indiferente onde Romântico e filósofo. Você viu? Independente de onde você gravar mais podcast. O cara começou Independente de onde você estiver, cara, você vai levar você consigo mesmo. Então, se você for uma pessoa infeliz, você só vai ser infeliz num outro lugar do mundo. Sim. Vai ser infeliz em inglês. Exato. E passando mais dificuldade que não tem nem idioma, né? Exatamente. Deixa eu falar uma coisa de ambiente pra gente partir pro encerramento nessa parte Do quadro. do quadro. Eu acredito que vocês vão concordar Nossa, já comigo. deu tempo? Acho que já, né? Caramba. É que vai, o tempo voa. A gente fala pouco. Ambiência eu acho que faz muita diferença, né? Vou dar um exemplo. A nossa primeira viagem internacional foi com eles, né? E foi assim, Por pura e espontânea pressão. por espontânea pressão. No momento a gente ficou. Eu então fiquei branco, né? Eu sacaneando. A gente sacaneia de Cherron e Morrídio, porque a gente foi pra Colômbia, né? E falava a língua diferente lá. Espanhol. Mas foi uma puta experiência. E só rolou porque a gente tava sentado fazendo o quê? Era um churrasco? Foi lá em casa, Foi no né? churrasco A aí. gente falou assim, vamos viajar, né? Mas, vamos pra algum lugar no Nordeste. Era Aí Brasil a viagem. Era Natal, depois Porto de Galinha. Depois... Aí o Murilo, mas peraí, quanto que tá essa passagem, né? quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Só o dobro do preço. Acabou que a gente foi pra Thiago Colômbia. quieto lá, querendo matar Nossa, a Maju. suando frio. Maju já sentou do nosso ladinho, vamos ver, então vamos passar aqui. A Maju Vamos adorou, né? Adorou. Inclusive, no começo da viagem inteira, ela esqueceu até de mim, terminando na frente. Mas eu acho que essa parte da vivência, ela é fundamental, porque é importante você estar com pessoas que te fazem bem, que sejam bem-sucedidas, para você poder também almejar aquilo ali. Você é o reflexo de onde você está. Então, se você está num lugar onde não tem ideias, não tem convicções, você vai estar ali também. Então, uma coisa que a gente preza muito é a gente sabe separar, às vezes, as nossas amizades, pessoas que a gente gosta de rir, brincar, mas quando talvez seja o assunto de futuro, a gente gosta de ter pessoas ao nosso lado que também almejam isso, né? Então a gente tem diversas pessoas que a gente nos inspira e que a gente quer estar sempre perto, porque toda vez que a gente sai com aquela pessoa é uma nova ideia, é uma frase que a pessoa coloca, são coisas que a gente aprende todos os dias. Então você estar em ambientes propícios para isso, para mim, pelo menos assim, né, é Muito fundamental, legal. né? E você não se sente culpado também, porque tem muitas vezes que você quer falar das suas vitórias, você quer falar das suas conquistas, e aí a pessoa, mas a minha vida tá tão ruim. Amigo, desculpa, eu não quero falar da sua vida, eu quero falar que eu tô bem hoje. Isso. Tá tudo bem eu tá bem, tá tudo bem eu ter conquistado alguma coisa. E se você fica quer até conquistar, receoso você de também falar, né? Você pode fica até com medo de conquistar, falar. né? Ou até dispor um lado mais Sim. frágil, né? Poxa, eu tô com um problema aqui, cara. O que você faria? E vocês já passaram por isso e aí é muito mais rápido de resolver, né? Sim. Eu lembro que eu brincava com a Sheila e falava assim, cara, eu queria poder sentar com alguém para tomar um café com uma pessoa que fatura 1 milhão. Só para poder conversar com ela e poder
ver o que essa pessoa faz. Por Aham. que ela tem esse 1 milhão? Da onde vem o que come. Globo Repórter. Globo Repórter. Então, assim, e esse curso que a gente fez, que foi o curso do Ricardo Novak, da Select, cara, assim, mudou também. Acho que tem 2 momentos que mudam a nossa vida. Foi a viagem e o curso que a gente fez. Lá a gente pôde exatamente sentar com pessoas que faturam 1 milhão todo mês. E ali mudou a nossa cabeça, a nossa percepção. Então a nossa clínica é hoje, graças ao que a gente aprendeu no curso. Legal. A nossa vida, a nossa casa, nosso carro, nossa família, tudo que a gente tem hoje em dia, a gente aprendeu nesse curso. A gente aprendeu a ver a vida com outros olhos. Então, essa parte de você estar com quem é bem sucedido Faz é total maravilhoso, né? Só que o que você falou da ambiência é um ponto muito importante disso. A gente estava lá com vontade de aprender e de fazer diferente. Mas muita gente dentro do mesmo curso que a gente, da mesma turma que a gente, não foi pra frente, A não gente teve vê isso lá, sucesso. A gente também. viu isso a mesma coisa. Mas por quê? Porque eles não queriam, eles não mergulharam de cabeça, eles não deram o melhor deles. Então não adianta você estar em ambientes, não adianta você ter conhecimento se você não aplicar no seu dia a dia. Porque tem muita gente que acha, eu vou pagar e eu vou ter resultado. Não Ou eu é vou assim. comprar esse curso e eu vou ter resultado. Tem que Não, ralar. é sentir aquela dor, é entrar no desconforto. Porque muitas vezes eu fico desconfortável, o Murilo fica desconfortável de falar, ai cara, como que a gente vai fazer isso? E aí depois, quando você vê, aquilo já tá fluindo e Já é aquilo natural. realmente dá certo. Às vezes é difícil tomar essa decisão, mas é importante. Então é importante ter mentores, é importante estar em ambiência, Mas mas tem que você aplicar. tem que estar com vontade. Total. E é o mais E tem difícil que aplicar. estar disposto. Você sair da zona de É o conforto, mais Tem que cara, fazer, é né? Até porque quando ninguém Dói. tá olhando, né? Você sai da zona de conforto Dói. dói demais. Nossa senhora, a gente Nossa. sabe Como como a dói. gente Eu sofreu sou com isso. interessado é diferente também, porque a gente vê, por exemplo, eles Anda acontecendo. são, né, amigos e mentores nossos até agora. E vão continuar Inclusive, a sendo. gente entrou na nossa mentoria por porque causa eles deles. incentivaram. É. E já teve diversas vezes que a gente, às vezes comentando de alguma coisa, conversando alguma coisa que por acaso você não tinha o conhecimento dessa coisa específica, no dia seguinte já mandou uma mensagem. Me manda aquilo lá que você falou, por favor, que eu vou dar uma olhada. Cara, isso é uma coisa assim que... É um interesse, né? Esse negócio de sim, não? É são perguntas bem rápidas. Tá. Porque Beleza. a Um gente quadro bem rápido. Vocês têm que Ó o quadro, poucas pega o palavras. Pode pensar, É um vai. quadro. Empreendedor raiz. Ah, legal. É pra gente responder junto ou... Ou cada um tem o seu... Não, pode ser junto. Vocês lembram? Pode ser junto? Eu não entendi. Na verdade, pode ser junto, mas na verdade eu acho que cada um vai falar um, porque Tá. vocês começaram separados, né? Os atendimentos na vida, assim, né? É. Sim. Primeiro paciente, lembra? Pago? Pago. Porque de graça na faculdade foi meu irmão. Fazer uma limpeza, ele foi lá, tem Você uma ficou fotinha nervosa? com ele. Ah, não, porque era meu irmão. Eu não lembro do primeiro paciente, porém eu lembro no primeiro dia, que era uma clínica insalubre. Inclusive, assim, no primeiro. Deu o final do dia, eu fui embora e falei, tchau, gente, eu nunca mais voltei. Porque não era um lugar que eu gostaria de trabalhar, não Não era um senti lugar que orgulho. tinha capricho. Não tinha o Vocês capricho. lembram da primeira venda, da primeira vez que caiu um din-din na conta? 50 eu lembro do reais? meu primeiro salário do dia, que foi R$80. Caramba! Eu lembro do meu primeiro salário do mês, que foi R$70. Do mês? Do mês. É porque eu só tinha uma clínica que me aceitou, gente. A vida de recém-formada era É difícil. difícil. É O difícil. povo acha que Mas formou, eu ganhou. também eu não vou entrar nesse assunto pra gente não estender, mas você trabalhou na Disney também, né? Ah, a gente Cara, pode isso marcar um outro eu ia falar falando sobre a disso. Disney. Eu lendo a lista da Disney, eu lembrando que a Sheila trabalhou lá, eu falei, Parte E dois. esse livro é maravilhoso Putz. e é tudo que eles fazem real. a gente vai ter que fazer um Eu vou ter que podcast ler. Vai ter que disso. ler. É maravilhoso. O cliente que mais marcou, o paciente que mais marcou, a história que mais marcou. Positivamente ou negativamente? Positivamente. Fala Positivamente. Positivamente. Eu tenho uma história muito legal. Uma paciente que chegou lá e ela tinha alguns traumas e tudo. E ela foi com o filhinho dela, né? O filhinho dela tem 9 anos. E aí ela ficou assim, eu vou fazer o tratamento, mas eu tenho medo, mas eu tô confiando, mas eu tô com medo. Aí ela remarcou algumas vezes, ela tinha uma cirurgia pra fazer. E aí ela chegou e ela foi com a mãe e com o filho. Aí o filho dela tava super nervoso, também falou, minha mãe tá muito nervosa e tudo. E aí ela andando de um lado pra outra recepção, eu falei, e aí, vamos? Aí ela, tá, vamos. Aí, beleza, fizemos a cirurgia e ela já tava com dente que ela tinha que tirar, tinha 5 anos. E ela falava, cara, eu tô com nervoso de mim, mas eu não tenho coragem. E aí, beleza, a cirurgia foi tranquila, né? Quando eu terminei, ela começou a chorar. Eu falei, meu Deus, será que ela tá passando mal? Eu O que tava aconteceu? auxiliando. Você tava auxiliando, né? Aí, isso a gente tava sem auxiliar. Aí eu falei, Murilo, auxilia aqui, né? Aí ela começou a chorar. Aí eu falei, tá tudo bem com você? Aí ela segurou minha mão e falou, doutora,
tô chorando de felicidade. Ela Ela falou, eu não acredito que eu consegui, eu superei, eu tirei esse dente, eu tô me sentindo muito corajosa. Ai, que Então, assim, foi uma história que até me arrepia de falar sobre ela. Pra Porque, mim- assim, foi muito legal foi muito fazer legal parte mesmo. dessa superação. E, assim, eu assustei na hora. Falei, será que ela tá sentindo dor, alguma coisa assim? E ela tava chorando de felicidade. Então, poxa, se terminar uma cirurgia, um paciente chorar de felicidade, Muito legal. é muito legal. Pra mim, Muito legal. não o procedimento em si, mas me marca muito quando transforma a vida da pessoa. Então, acho que eu tenho 2 casos. Primeiro foi esse caso que eu falei do paciente que ele já vivia com a esposa há 30 anos e pediu ela em casamento. Ele sentiu uma pessoa melhor a ponto de poder fazer isso. E uma segunda foi a paciente que ela tinha vergonha de ir nas entrevistas de emprego, porque o sorriso dela não condizia com o que ela acreditava. E hoje ela trabalha num lugar, ela é assim... Ela é muito feliz onde ela trabalha e ela fala que parte disso foi ela ter feito uma reabilitação. Legal. Então foi muito bacana. The Last, amor. Maior medo quando vocês abriram a clínica? Nenhum. O meu com certeza foi de não conseguir pagar as contas no final do mês. O meu medo era de talvez travar em algum ponto, em alguma coisa que eu não soubesse resolver, sabe? E eu, porque quando você atende os outros lugares, sempre tem um outro dentista, né? E lá era você por você mesmo e Faz tinha sentido, que não bater tem no quem recorrer. peito. Não tem a quem recorrer, Eu difícil. acho que era isso. Última pergunta só. Pode ir, então. Maior investimento que vocês já fizeram na clínica? Não precisa falar o valor, mas o que foi? Foi equipamento ou foi a clínica em si mesmo, no geral? De financeiro, se diz? É. Financeiro foi a clínica. Mas pra mim Mas o tirando a melhor A clínica. reforma. Né? foi o... Scanner Foi o 3D. scanner Ah, 3D. tá. É. Assim, foi, eu acho que um passo maravilhoso. Foi o mais porque, caro gente, e... E foi também o que mostra, assim, até pra gente como profissional, fazer um diagnóstico, ver a boca em 3D e dar essa experiência pra pacientes aqui da região. É legal Rio e mesmo. São Paulo é normal, só que aqui da região, cara... A Sheila tava é- fazendo uma avaliação ontem, essa paciente saiu pela escada e minha sala é próximo da escada, né? Aí eu vi ela, mãe, a gente deveria ter filmado, eu vi a sua boca em 3 dimensões no computador. É muito legal, muito bacana. Então você vê que é uma novidade. E pra mim, assim... De mais caro, sem dúvida, foi o scanner, mas o melhor investimento foi o curso que a gente fez. Sem Legal. dúvida Ah, tá. nenhuma. É. Ele também era um valor, Caro. assim, caro. Ele é caro para os padrões de cursos, porém, foi ele que nos trouxe a estar sentado aqui nessa mesa, né? A gente é um profissional completamente diferente depois do curso que a gente fez. Muito legal. A gente gravou até um vídeo no final do curso para incentivar outras pessoas a fazerem, e a gente fala isso, cara, e é pura verdade, né? A gente não ganha nada com isso, não vendo curso nem nada do tipo, mas... Esse curso mudou a nossa Já trajetória, a quero nossa pedir um carreira. link de indicação aqui depois desse podcast. A gente é. mudou, a gente Cupom mudou de a desconto. nossa, Desconto. mas mudou a nossa realidade, a nossa perspectiva de vida. Qualquer coisa que a gente faz hoje era completamente diferente do que era antes do curso e antes da viagem também. Então, acho que o melhor investimento antes da clínica em si foi o curso. Ele muda não a parte de odontologia, ele muda a sua cabeça na parte Empreendedorismo, do né? empreendedorismo, de quem você é. Acho que assim, o curso ele se define em dê o melhor de si a todo momento que vai dar certo, né? E uma coisa que minha mãe e minha avó sempre me falaram e me criaram falando sobre isso é que investimento em conhecimento, cara, não tenha medo de fazer, sabe? Não tenha medo de fazer, porque assim, você investir é uma coisa que ninguém nunca vai tirar de você. Então, tudo que você aprende, tudo que você coloca ali, pode acontecer o que for na sua vida, no planeta, pandemia, o que for, é seu. Sabe? Irado. Então é uma coisa que eu trago muito. Então, quando fala de curso, quando fala de aprendizado, se é uma coisa que você quer, mas também não compra o curso pra não fazer, né? Tem que comprar tem que estar no momento certo de fazer ali, né? e tipo, se dedicar, qualquer que seja o curso, qualquer que seja o valor, sempre alguém tem alguma coisa pra te ensinar. E às vezes a gente acha que sabe tudo e não sabe. Não. Irado, cara. Vocês verem que a gente falou pouco aqui, né? Porque sempre que a gente tá com eles... Não, a gente. Porque quando a gente tá com eles, a gente quer escutar e ao mesmo tempo a conversa vai, né? Vocês vão ter que voltar outro dia pra gente fazer mais tempo. Queria agradecer muito a presença de vocês mesmo, né? Prazerzaço poder ter uma conversa Verdade. dessa além do dia a dia, né? Tem coisa que a gente sabe só no bastidor. Muito bom ter vocês na nossa vida assim. Espero que vocês tenham também aproveitado tanto da parte de coração deles e do intelecto deles também aqui na parte empresarial.
Obrigado, Murilo. Obrigado a você. Obrigado, Cherron. Muito obrigada. E a gente, né, acho que queria agradecer também pelo companheirismo, pela amizade de vocês e também parabenizar, né? Vocês foram para São Paulo agora, vocês tiveram vocês foram lá para vocês terem o reconhecimento de tudo que vocês estão fazendo. Então pode ter certeza que essa admiração que vocês têm pela gente é recíproca. A Muito gente também obrigada. admira muito vocês, na idade de vocês, com a cabeça que vocês têm, a mentalidade que vocês têm, assim, é uma fonte de inspiração pra gente também. Ah, que maneiro. Muito obrigada. Que E é maneiro. muito legal estar cercado de pessoas que entendem isso, que querem ir além. E é a ambiência que o Thiago falou mesmo. E é uma coisa que a gente valoriza muito também. Sim. De, além do negócio, serem pessoas boas. Isso dá pra ver vocês. Então é um prazerzão estar aqui. Obrigada. E Irado. compartilhar o pouquinho que a gente sabe e a nossa vivência também. Um pouquinho não, a gente sabe assim, médio já. Legal. Mas é sempre legal aprender também com vocês e trocar suas experiências. E foi muito legal. E a gente espera voltar aqui de novo, né? Sim. Porque Vamos. temos mais algumas histórias aí pra Com compartilhar. certeza. Obrigado à equipe também, Lucas, Muito Rafael aí. obrigada. O ambiente aqui é incrível, vocês são É 10. Muita gente pergunta às vezes lá, né? Como é que é o ambiente e tal. É legal. Pode perguntar que a gente passa o endereço aqui, os caras são a equipe sinistra. É isso, pessoal. Até o próximo quadro. Podcast Saúde e Negócios.